dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, que Deus te abençoe. Marcos 12, chegamos ao capítulo 12 do livro de Marcos. Todo dia um capítulo e todo dia a gente medita sobre esse capítulo, inclusive hoje, em nome de Jesus. Marcos capítulo 12, vamos ler? Vamos? Pai, fala conosco nessa leitura. Amém. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo, pois, ainda ele um filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E pegando ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes a Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão,
nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isto com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deixou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Marcos 12, o estudo da vinha, do imposto, da viúva. Que coisa maravilhosa. Você viu comigo que após a sua autoridade ser questionada pelos líderes religiosos, Jesus então passa a contar a parábola da vinha. A intenção dessa parábola, como você certamente entendeu, presumiu, chegou à conclusão, é mostrar que Israel era a vinha, os servos maltratados, os profetas, e ele, o próprio filho do dono da vinha. Ao perceberem que era deles que o Senhor Jesus falava, os fariseus começaram a procurar mais meios para o prender. Entenda, pessoas que se dizem religiosas e fiéis, quando confrontadas com a verdade da palavra de Deus, com a profundidade da palavra de Deus, eles preferem ficar no raso muitas vezes, virar as costas, mas não querem mudar de jeito nenhum seu modo de pensar. Eles preferem tentar encontrar uma maneira de prejudicar e passaram a organizar todo tipo
de armadilha para Jesus. Hoje em dia é do mesmo jeito, as pessoas invejosas, pessoas olho gordo, pessoas que fingem isso, fingem aquilo, infiltram-se e depois querem prejudicar a obra do Senhor. E às vezes prejudicar as famílias, e às vezes prejudicar empresas, enfim, relacionamentos. São pessoas assim, que gostam de dividir e não de acrescentar. Eles perguntaram a Jesus se era preciso pagar os impostos, pois sabiam que qualquer um que negasse isso era inimigo do Império Romano. Até um dos mestres da lei, após ouvir a resposta dele, ficou maravilhado, inspirando-o, chamou-o de mestre. Louvado seja Deus. Você percebeu que quando Jesus diz para ele, olha, você não está longe, você está perto. Eu acho muito interessante essa palavra. Olha, você não está longe, você está perto. Não está dentro ainda, está perto. Se você se voltar para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, você vai voltar a ficar longe. Se você me entender, se você olhar nos meus olhos, se você me amar, você vai entrar no reino de Deus. Que coisa, hein? Tem gente que sempre está perto, mas nunca entra. Está perto, mas nunca entra. Está perto, mas nunca batiza. Está perto, mas nunca se entrega à obra do Senhor. Está perto, mas nunca vira dizimista e ofertante fiel. Está perto, mas nunca se compromete na obra de Deus. São pessoas que são aquilo que a gente chama de simpatizantes, né? Estão sempre na igreja, estão sempre ali, mas não mergulham. São pessoas que estão com o pé na salvação, mas não colocam o pé. Logo após, muitas pessoas ricas depositavam grandes quantias como oferta, e ele viu então aquela viuvinha, pobre, 2 moedinhas. No grego, lepta, com belas palavras, Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram de suas riquezas materiais a um custo pequeno, mas a pobre viúva, de sua pobreza, deu tudo o que tinha. A lógica de Deus é bem diferente da lógica humana, não é? Percebeu isso? Como eu brinco sempre, digo sempre, nunca um rico dará na obra de Deus o mesmo que um pobre, porque o pobre sempre tem que sacrificar para dar, e o rico não. Assim nós vimos o capítulo de número 12, Jesus passa mais um dia em Jerusalém, e a gente vê o quanto ele fez até o último instante o possível para salvar, inclusive, os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, mas eles, em sua grande maioria, não quiseram ser salvos. No final, a gente vê que existem muitas pessoas também que procuram estudar a Bíblia, tentar pegar o pregador numa palavra, num erro, numa falha. Pessoas que se aproximam, mas que nunca se entregam, nunca obedecem. No dia de hoje, nesse capítulo de número 12, o Senhor Jesus está exatamente aqui, onde você está. Ele quer saber se você está longe, se você está perto ou se você está dentro. Escreva aí nos comentários. Se você quiser estar dentro, confesse os seus pecados, se entregue ao Senhor Jesus. Diga aí onde você está, eu confesso os meus pecados. Eu me entrego a Ti, Senhor. Sela-me com o Teu Santo Espírito. Eu quero ser salvo. Me ajude na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Clame pelo Espírito Santo. Será o melhor e maior passo
para a sua eternidade, independente de quem você seja. E diga: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Um abraço, Deus te abençoe. Amanhã, o capítulo 13. Estamos chegando ao fim do livro Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. É sempre um prazer estar aqui lendo um capítulo da Bíblia com você todos os dias. Amém.